Obrigada, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Queria falar sobre as chuvas e as enchentes que ontem praticamente inviabilizaram em muitos bairros, né, até mesmo no centro da cidade, inviabilizaram a circulação de carros, de ônibus, pararam as linhas de metrô, de trem e, principalmente na periferia, em particular na Zona Leste, bairros inteiros alagados, a Avenida Jacopêssego parecia um rio, casas, né, totalmente inviabilizadas pelas enchentes, pessoas acabando, né, com o seu pouco patrimônio, perdendo geladeira, perdendo fogão, perdendo seus móveis dentro de casa, pessoas que foram arrastadas pelos córregos. Então, ontem, e a cidade, final da tarde, com as chuvas, a gente não sabe se hoje vai chover novamente, mas com a chuva que caiu ontem, a cidade ficou totalmente paralisada, mas não só isso. Vidas sofreram, né? Seja porque muitos perderam a vida, alguns perderam todas as suas coisas. Geralmente as pessoas que moram na periferia, que são pobres, que são pretas, que são pessoas que moram já em situação precária. E aí a gente se pergunta, mas será que tem jeito de evitar isso? Porque as chuvas, elas são inevitáveis, porque as chuvas são um fenômeno da natureza. Mas as enchentes são evitáveis. As enchentes, se você tem um planejamento urbano e se você tem a construção da cidade direcionada corretamente para evitar enchentes, as enchentes são evitáveis. Então, o que nós temos aqui na cidade de São Paulo é que nós não tivemos no passado um planejamento de acordo para evitar enchentes. Pelo contrário, foram feitas muitas escolhas totalmente erradas, que ao invés de evitar as enchentes, pioram as enchentes, como, por exemplo, tampar os rios, sufocar os rios, mudar o curso dos rios, construir na beira dos rios. Tudo isso, e não é na beira de córrego que as pessoas que não têm para onde morar vão, não. É Marginal Tietê, é Marginal Pinheiros, é lugares que não poderiam ter sido construídos. E essas escolhas erradas, elas continuam sendo feitas. Por exemplo, quanto maior a permeabilidade do solo, menor a chance de você ter enchentes, como as que nós vimos ontem. E quanto maior a permeabilidade do solo, menor a chance de ter enchente. Então, assim, essa questão da permeabilidade do solo, ela é fundamental e imprescindível para a gente minimizar os efeitos das chuvas. Mas o que acontece na cidade de São Paulo nesse momento? A gente tem isso no planejamento da cidade. Por exemplo, no Plano Clima, que é o Plano de Ação Climática, um dos itens, que é a ação número 22, coloca aumentar a área permeável dos equipamentos e espaços públicos novos e existentes. Mas nós estamos vendo isso acontecer na cidade de São Paulo? Eu não estou vendo isso acontecer. Porque para isso acontecer, todas as árvores, por exemplo, que estão concretadas, teriam que ser desconcretadas. As árvores, elas são pequenos piscinões, as raízes das árvores. Mas o que a gente vê na cidade? É árvore, é concreto em cima de árvore, é concreto em cima de raiz de árvore. Ou é a árvore sufocada em pequenos ladrilhos, pequenos cimentados. Isso tudo contribui para as enchentes da cidade. Mas não é só em relação às calçadas, né? Quanto mais calçada, quanto mais asfalto, quanto mais concreto, maior a chance de ter enchente, maior alagamentos. E o oposto também é verdadeiro. Então nós precisaríamos de mais áreas verdes, mais árvores, menos calçadas concretadas e mais calçadas com solos permeáveis. Mas para isso acontecer, precisa vontade política. E isso a gente não está vendo. Por exemplo, a gente tem na minuta atual do plano diretor que está em vigor a previsão de 145 parques propostos para serem implementados até 2029.
dá uma média de 24 parques por ano, ou 2 parques por mês. Esse é o plano diretor da cidade de São Paulo. Só que isso não está sendo cumprido. Até agora, desde que foi aprovado o PDE, somente 8 parques previstos foram implementados. Quanto menos parques nós tivermos na cidade de São Paulo, quanto menos áreas verdes, mais enchentes nós teremos. Não existe a questão do meio ambiente desconectada com a questão das enchentes, com a questão das chuvas. As coisas estão conectadas. Então é preciso que haja um planejamento urbano que faça com que escolhas erradas no passado sejam revistas e refeitas, e que a gente pare de sufocar rios, que a gente pare de colocar concreto em locais onde tinha área verde, que a gente possa realmente cumprir o plano diretor que prevê 145 parques até 2029. Então, é muita coisa que é preciso ser feita com planejamento urbano. É possível evitar as enchentes, mas precisa ter vontade política. E isso, infelizmente, a gente não tem visto nessas últimas gestões. Obrigada, presidente.